Ele pediu uma esposa por carta e 3 mulheres vieram de longe, apenas para fugir correndo no mesmo dia ao verem onde ele morava. Mas a quarta, quando pisou naquela varanda que rangia sobre o abismo, não correu. Ela ficou. Você pode imaginar o desespero de um homem bom que vê pela 3ª vez uma noiva descer da charrete cheia de esperança e subir de volta meia hora depois, com os olhos esbugalhados de pânico. Ele não era violento, não era feio, não era pobre, mas sua casa estava em um lugar que fazia qualquer forasteiro sentir um arrepio na espinha. Esta história aconteceu no interior da Serra, em março de 1912. Em uma propriedade isolada a 6 quilômetros da vila de São Francisco da Esperança, onde o vento cortava a pele e o silêncio da noite só era quebrado pelo som de pedras rolando pelo desfiladeiro. Já que você chegou até aqui, deixe-me pedir algo rápido. Escreva aí nos comentários de onde você está nos vendo, que cidade, que estado ou até mesmo de que país você é. Eu adoro saber que estas histórias antigas chegam a tantos lugares diferentes e se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão, porque todo domingo tem uma história nova de superação, amor e emoção daqueles tempos de antanho. Agora venha comigo que esta história vai te emocionar do começo ao fim. Helena Guimarães tinha 28 anos quando pegou aquele jornal. Estava sentada na sala minúscula que dividia com outras 3 mulheres na pensão de Dona Cotinha na cidade de São Paulo, uma metrópole que crescia rápido demais e não tinha piedade de quem tropeçava. A tarde de fevereiro entrava pela janela estreita trazendo cheiro de poeira e esterco de burro. Helena segurava o correio da Serra aberto na seção de anúncios, seus dedos finos marcando o papel fino já amarelado pelo sol. Homem de bem, 34 anos, carpinteiro estabelecido no interior. Busca esposa de boa índole para a vida honesta e companhia. Enviar carta a Afonso Cardoso, Vila de São Francisco da Esperança, aos cuidados do correio local. Não era o anúncio mais bonito, não prometia riqueza nem conforto, mas tinha uma honestidade nua que tocou algo dentro dela. Helena leu 3 vezes antes de dobrar o jornal. Pensou na palavra companhia, não amor, não paixão, não família, companhia, como se o homem soubesse que a vida já tinha lhe tirado qualquer ilusão de conto de fadas e só quisesse alguém para dividir o peso dos dias. Ela sabia bem o que era esse peso. 6 meses antes, Helena Guimarães era uma professora respeitada na escola feminina Santa Lúcia, onde ensinava as primeiras letras a meninas de famílias abastadas. Ganhava pouco, mas o suficiente para alugar um quarto decente e comprar tecido para 2 vestidos por ano. Tinha alunas que a adoravam, tinha rotina, tinha dignidade. Até que Clotilde Matarazzo, mãe de uma aluna medíocre, resolveu que sua filha merecia notas melhores e que Helena estava favorecendo as meninas de famílias mais ricas. A acusação era ridícula. Qualquer pessoa com olhos via que Helena tratava todas as alunas com a mesma paciência firme, mas Clotilde Matarazzo era cunhada do diretor da escola e tinha uma língua afiada. Espalhou por toda a cidade que Helena Guimarães estava vendendo notas, que aceitava presentes das famílias ricas, que era desonesta e interesseira. Nada disso era verdade. Nada disso importou. O diretor, um homem fraco que temia a cunhada mais do que a própria consciência, chamou Helena numa tarde de agosto e disse com voz mole que seria melhor que ela apresentasse sua renúncia voluntária para evitar um escândalo maior. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Pediu para se defender, pediu uma investigação, pediu justiça. Ele desviou o olhar e repetiu que seria melhor assim para todos. Helena saiu daquela escola com sua sacola de tecido pendurada no ombro e os olhos secos de tão queimados que estavam por dentro. Tentou arranjar outro posto. Mandou cartas para 5 escolas diferentes. Nenhuma respondeu. O boato já tinha corrido. Ninguém queria uma professora com a reputação manchada, mesmo que a mancha fosse mentira. Sem emprego, Helena queimou suas economias em 3 meses. Vendeu seus 2 vestidos bons, ficou só com os de trabalho remendados. Mudou-se de sua casa cômoda para aquela pensão onde 6 mulheres dividiam banheiro e cozinha. Todas ali tinham histórias parecidas. Mulheres sem família, sem marido, sem sorte. Mulheres que a cidade cuspia para as margens. Helena não tinha família de verdade. Era filha única de pais que morreram de febre amarela quando ela tinha 14 anos. Foi criada por 2 tias solteironas que lhe ensinaram a ler, escrever, bordar e se comportar. As tias morreram também. Uma de um derrame e a outra de pena. Antes de Helena completar 20 anos,
Ela estava sozinha no mundo, agarrando-se apenas à sua profissão de professora como tábua de salvação, e agora nem isso tinha. Naquela tarde de fevereiro, com o jornal na mão e o estômago doendo de fome, porque tinha pulado o almoço para economizar, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou papel, pena e tinta emprestados de Dona Cotinha e escreveu uma carta curta e honesta. Senhor Afonso Cardoso, meu nome é Helena Guimarães. Tenho 28 anos e fui professora em São Paulo. Perdi meu posto por uma acusação falsa e não tenho família nem perspectivas aqui. Sei ler, escrever, cozinhar e cuidar de uma casa. Não sou bonita, mas sou sã e trabalhadora. Se o senhor ainda busca esposa, aceito conhecê-lo. Respeitosamente, Helena Guimarães. Ela enviou a carta no dia seguinte e tentou não criar expectativas. Passaram-se 2 semanas, 3. Helena já tinha esquecido quando, numa manhã de março, Dona Cotinha bateu na porta de seu quarto com um envelope na mão. Chegou resposta para você, disse a mulher com curiosidade mal disfarçada. Helena abriu a carta com dedos trêmulos. A letra era firme, inclinada, de um homem acostumado a desenhar projetos. Senhora Helena, agradeço sua carta. Também estou sem família. Também sei o que é ser julgado erroneamente. Se a senhora aceita, envio dinheiro para a passagem de trem até a estação de Santa Rita e de lá a charrete até Vila de São Francisco da Esperança. Avise-me a data e estarei esperando. Cordialmente, Afonso Cardoso. Dentro do envelope havia 50 mil réis em notas dobradas. Era dinheiro suficiente para a passagem, e ainda sobrava para roupas novas se ela quisesse. Helena segurou as notas com cuidado, como se fossem feitas de cristal. Naquele momento ela não sentiu amor, sentiu alívio, sentiu que talvez não fosse morrer de fome em uma pensão esquecida da cidade. Sentiu que alguém em algum lugar tinha lhe dado uma segunda chance. Escreveu de volta marcando a data. 2 semanas depois, em uma manhã fria de outono que chegava cedo na serra, Helena Guimarães subiu no trem com uma mala de couro gasta que tinha sido de suas tias e um coração cheio de medo e esperança misturados. A viagem de trem até a estação de Santa Rita durou 7 horas. Helena passou o tempo olhando pela janela empoeirada, vendo o campo se estender infinito, os cupinzeiros vermelhos como torres de igreja, as lavouras de milho queimadas pelo sol. Pensou em Afonso Cardoso. Tentou imaginar seu rosto. Seria alto, seria gentil, seria homem de palavra. Na estação de Santa Rita, desceu na pequena estação de madeira e procurou a charrete que Afonso tinha prometido enviar. Encontrou um carreteiro magro de bigode caído que a cumprimentou tirando o chapéu. A sinhá é a noiva de seu Afonso? Perguntou mais como confirmação do que como pergunta. Helena assentiu e ele pegou sua mala com cuidado. Subiu no assento junto a ele e a charrete saiu chacoalhando pela estrada de terra. O carreteiro não era falador, mas não era grosseiro. Depois de 1 hora de silêncio, Helena reuniu coragem e perguntou quanto faltava. Ele coçou a barba antes de responder que eram umas 4 horas mais de viagem. Ela engoliu seco e perguntou como era a Vila de São Francisco da Esperança. O homem soltou uma risada curta, sem humor. Vila pequena, disse. Gente boa, mas desconfiada. Fica no pé da serra. Lugar bonito se a sinhá gostar de mato e silêncio. Helena quis perguntar sobre Afonso, mas não soube como. O carreteiro pareceu ler seus pensamentos porque disse sem que ela pedisse. Seu Afonso é um homem direito. Trabalha bem, paga em dia, não se mete com ninguém, vive só faz tempo. A sinhá é a 4ª que vem. Helena sentiu o estômago gelar. A 4ª, repetiu devagar. O carreteiro percebeu que tinha falado demais e ficou quieto. Mas Helena insistiu. O que aconteceu com as outras 3? Perguntou com voz firme, apesar do medo. O homem suspirou fundo e decidiu que ela merecia saber. Vieram, viram a casa, foram embora no mesmo dia as 3. A última foi embora chorando. Disse que não podia dormir num lugar assim, nem que pagassem. O coração de Helena bateu mais rápido. Que lugar? Perguntou. O carreteiro. Olhou para ela de esguelha. A casa de seu Afonso fica na beira de um barranco, explicou devagar. Tem um desfiladeiro fundo logo atrás. O vento bate forte. A casa range e tem uma história triste por trás, mas não cabe a mim contar. A sinhá vai ver quando chegar. O resto da viagem Helena passou em um silêncio cheio de pensamentos. Pensou em voltar. Pensou em pedir ao carreteiro para dar meia volta, mas então lembrou da pensão de Dona Cotinha, dos olhares de pena das outras mulheres, da fome que apertava no fim do mês,
da carta de Afonso, que tinha sido respeitosa e honesta, decidiu que não ia fugir antes de ver com seus próprios olhos. O sol estava começando a baixar quando a charrete entrou na vila de São Francisco da Esperança. Era menor do que Helena imaginava. Uma rua principal de terra batida, umas 20 casas de taipa e madeira, uma igreja pequena de torre única, uma vendinha com varanda onde uns homens jogavam dominó. O carreteiro cumprimentou algumas pessoas que olharam para Helena com curiosidade. A noiva nova do Afonso, gritou um velho banguela sentado na varanda. Que Deus a abençoe, vai precisar. A charrete não parou na vila. Continuou por uma estrada que subia ao morro cada vez mais estreita, cada vez mais cercada de mato. A tarde esfriava rápido. Helena ajeitou o chale sobre os ombros. Sentia cheiro de terra úmida, de folha podre, de algo que não conseguia identificar. O carreteiro guiava as mulas com mão firme, mas Helena percebia tensão em seus ombros. Depois de quase uma hora subindo, a estrada virou em uma curva fechada e de repente se abriu em uma clareira. Helena viu a casa e entendeu tudo. A casa era de madeira e pedra, uma construção sólida e bem feita, com varanda na frente e telhado de telhas vermelhas, mas ficava a menos de 20 metros da beira de um desfiladeiro. Helena podia ver o abismo dali, da charrete. Não conseguia ver o fundo. Só via pedras cinzentas descendo verticalmente e sumindo na sombra. O vento que subia lá de baixo trazia um som constante, como uma respiração grave e profunda. A casa estava de lado para o precipício, como se tentasse não olhá-lo diretamente, mas a proximidade era apavorante. Helena imaginou acordar de noite. Imaginou andar sonâmbula. Imaginou uma das mulas assustadas correndo na direção errada. Sentiu vertigem só de pensar. O carreteiro parou a charrete e desceu devagar. Helena ficou sentada, agarrada à beira do assento. Não conseguia tirar os olhos do desfiladeiro. O homem pegou sua mala e pôs no chão. "Quer que eu espere?" perguntou em voz baixa. Helena não respondeu de imediato. Parte dela gritava para que dissesse: "Sim, espere, eu vou com você." Mas então a porta da casa se abriu. Afonso Cardoso saiu na varanda limpando as mãos em um pano. Era alto, de ombros largos, de quem trabalhava com madeira pesada, cabelo escuro cortado curto, barba aparada com cuidado, usava calça de brim e camisa de linho, com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Tinha um rosto anguloso, maçãs do rosto marcadas, olhos fundos. Não era bonito no sentido comum, mas havia algo nele que chamava a atenção. Uma quietude, uma solidez. Desceu os 3 degraus da varanda devagar, como se tivesse medo de assustar um animal arisco. Parou a uns 5 metros da charrete e tirou o chapéu de palha que usava. "Senhora Helena", disse com voz grave e pausada. "Bem-vinda." Helena forçou suas pernas a se moverem. Desceu da charrete agarrando-se na lateral para não cair porque estava tonta. Pisou no chão de terra batida e ficou parada sem saber o que fazer com as mãos. "Obrigada, senhor Afonso", conseguiu dizer. A voz lhe saiu rouca. Afonso a olhou como se estivesse memorizando cada detalhe. Helena estava magra demais, ela sabia. O vestido de viagem estava desbotado e remendado no punho direito. O cabelo castanho, preso em um coque baixo, tinha mechas soltas por causa do vento da viagem. Ela não era uma mulher que chamava a atenção em uma rua movimentada, mas tinha olhos claros e inteligentes, e havia dignidade na forma como mantinha a cabeça erguida. Apesar do medo visível, Afonso se virou para o carreteiro e pagou o combinado. O homem agradeceu, desejou sorte aos dois e subiu na charrete. Antes de ir, olhou para Helena mais uma vez. "Se precisar de algo, mande avisar na vila", lhe disse. Helena assentiu. A charrete virou e sumiu pela curva da estrada. O silêncio caiu entre eles. Apenas o vento subindo do desfiladeiro preenchia o espaço. Afonso pegou a mala de Helena. "É leve", disse surpreso. Ela respondeu que não tinha muitas coisas. Ele assentiu como se entendesse exatamente o que aquilo significava. "Vou lhe mostrar a casa", disse Afonso. Helena o seguiu até a varanda. As tábuas rangiam sob seus pés. Não era o ranger de madeira podre, era som de madeira nova pressionada por peso, mas era um ruído constante e perturbador. A cada passo, o chão reclamava. Afonso abriu a porta e deixou Helena entrar primeiro. Por dentro, a casa era simples, mas bem cuidada. Sala com mesa de madeira maciça, cadeiras feitas à mão, fogão a lenha de ferro no canto que servia de cozinha. Cheiro de serragem e óleo de linhaça. Tudo limpo, tudo organizado, mas frio.
Frio de um lugar onde uma pessoa mora, mas não vive. Há 2 quartos, explicou Afonso apontando 2 portas. Um é meu. O outro pode ser seu até que nos casemos de verdade na igreja. O padre Francisco vem de 15 em 15 dias, chega na próxima semana. Se a senhora quiser esperar até lá, não há problema. Helena o olhou surpresa. Afonso continuou sem encontrar os olhos dela. Eu sei que a senhora veio de longe e não me conhece. Não vou forçar nada. O casamento é para a vida toda e precisa de respeito. A senhora pode decidir se fica ou se vai. Ninguém vai julgá-la. Naquele momento, Helena percebeu 2 coisas. Primeira, Afonso Cardoso era um homem de honra. Segunda, ele estava tão assustado quanto ela. Obrigada, disse Helena com voz mais firme. Eu vou ficar até conhecê-lo melhor. Afonso assentiu e algo parecido com alívio passou pelo seu rosto. Mostrou-lhe o quarto que seria dela. Era pequeno, com cama de solteiro coberta com uma colcha de retalhos, cômoda de madeira escura, janela que dava para a lateral da casa, não para o abismo. Helena pôs a mala em cima da cama. Vou fazer café, disse Afonso. A senhora deve estar com fome. Helena percebeu que estava faminta. Tinha comido só pão duro no trem. Seguiu Afonso de volta para a sala e sentou-se em uma das cadeiras enquanto ele se movia no fogão. Observou suas mãos grandes, calejadas, com cicatrizes pequenas de formão e enxó, mãos que sabiam fazer coisas. Afonso preparou café forte em caneca de metal, cortou fatias grossas de broa de milho, fritou linguiça de porco na banha, pôs tudo na mesa sem cerimônia. Coma enquanto está quente, disse. Helena comeu devagar no começo, depois mais rápido, porque a comida estava boa e ela não sabia quando tinha sido sua última refeição de verdade. Afonso comeu em silêncio, olhando para sua própria caneca. Depois de limpar os pratos na bacia d'água, Helena reuniu coragem para perguntar o que tinha entalado na garganta desde que chegou. Por que a casa fica tão perto do barranco? Perguntou. Afonso. Ficou imóvel por um longo tempo. Helena pensou que ele não ia responder, mas então sentou-se de novo. Apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos. Porque sou teimoso e idiota, disse com voz sem emoção. Esta propriedade era minha. Eu tinha outra casa aqui uns 15 metros à frente. Era uma boa casa. Eu morava com minha esposa e minha filha pequena. Isso foi há 8 anos. Helena prendeu a respiração. Afonso continuou. Em abril de 1904 choveu 3 semanas seguidas. O chão encharcou. Eu estava na vila trabalhando em uma encomenda grande. Quando voltei de noite, metade do terreno tinha deslizado. A casa tinha ido junto. Encontrei minha esposa e minha filha no dia seguinte, debaixo da terra e das pedras. O silêncio que se seguiu foi pesado como uma laje. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas não deixou que caíssem. Sinto muito, sussurrou Afonso. Assentiu devagar. O povo da vila me disse para abandonar o lugar. Disseram que era perigoso, que podia deslizar de novo, que estava amaldiçoado. Mas eu não quis ir embora. Construí esta casa nova no que sobrou do terreno mais atrás, onde a rocha é sólida. Contratei um mestre de obras da estação de Santa Rita para garantir que os alicerces estivessem firmes. A casa não vai cair, mas fica perto do desfiladeiro e o vento sobe de lá e faz barulho. E o povo tem medo. Helena entendeu tudo. Entendeu por que 3 mulheres tinham fugido. Entendeu por que Afonso vivia só. Entendeu a dor que ele carregava como um peso nas costas. E entendeu que este homem não estava buscando amor. Estava buscando alguém que não o abandonasse. A noite caiu rápido. Afonso acendeu um lampião a querosene que jogou luz amarelada na sala. Helena ajudou a lavar a louça. Trabalharam lado a lado em um silêncio que não era desconfortável. Quando terminaram, Afonso disse que ia dormir cedo porque acordava com o sol. Se a senhora precisar de algo durante a noite, meu quarto é ali, apontou. Pode bater na porta. Helena agradeceu e foi para o seu próprio quarto. Fechou a porta, sentou na cama e finalmente deixou seu corpo tremer. Tinha medo. Tinha medo do desfiladeiro, medo da casa que rangia, medo da história triste que morava nas paredes. Mas também tinha algo mais. Sentia pena de Afonso, sentia respeito pela sua teimosia e tinha uma curiosidade estranha de saber quem era o homem por trás da dor. Trocou de roupa, apagou a vela e deitou. A cama era dura, mas limpa. O lençol cheirava a sabão de cinzas. O vento subia do desfiladeiro trazendo um som constante que parecia um gemido. A casa rangia de vez em quando, ajustando-se ao frio da noite. Helena fechou os olhos e tentou dormir.
Acordou no meio da noite com um som diferente. Não era vento. Era um choro abafado vindo do outro quarto. Helena ficou imóvel, o coração batendo forte. O choro continuou. Não era alto. Era som de homem que não queria ser ouvido, som de dor antiga que não tinha cura. Helena ficou acordada até o choro parar. Só então conseguiu dormir de novo, com a sensação estranha de que tinha entrado em uma história muito maior do que imaginava. Helena acordou com a luz acinzentada do amanhecer, entrando pela fresta da janela. Demorou alguns segundos para lembrar onde estava o cheiro de serragem, o ranger baixo da casa respondendo ao vento, o som distante de água correndo em algum lugar lá embaixo no desfiladeiro. Tudo voltou de repente. A viagem, Afonso, a casa na beira do abismo, o choro abafado que ouviu na noite anterior. Sentou-se na cama e esfregou o rosto com as mãos. O quarto estava frio. Pôs o chale por cima da camisola e foi até a janela. Abriu as cortinas finas de tecido barato desbotado e olhou para fora. A vista lhe tirou o fôlego. Não via o desfiladeiro daquele lado da casa, mas via a serra se estendendo em ondas verdes e marrons até onde a vista alcançava. O céu estava limpo, cor de pérola, e o sol começava a dourar o topo das árvores mais altas. Ouviu barulho vindo da sala. Afonso já estava acordado. Virou a cabeça quando ouviu que ela chegava. Bom dia, disse com voz rouca de quem pronunciava as primeiras palavras do dia. Helena respondeu bom dia e ficou parada sem saber onde se pôr. Afonso apontou a mesa. Sente-se, já está pronto. Serviu café preto forte, broa de milho e rapadura. Comeram em silêncio. Helena notou que Afonso tinha olheiras fundas, como se também não tivesse dormido bem. Pensou no choro que ouviu, mas não disse nada. Algumas dores eram grandes demais para se falar no café da manhã. Quando terminou, Afonso empurrou a cadeira para trás e se pôs de pé. Vou trabalhar na oficina, disse. Fica lá no fundo da casa. Se a senhora precisar de mim, é só chamar. Helena assentiu. Ele pegou o chapéu pendurado no prego perto da porta e saiu. Ela ouviu suas botas batendo na madeira da varanda, depois os passos se afastando. Ficou sozinha. Olhou ao redor tentando decidir o que fazer. A casa estava limpa, mas tinha aquela sensação de lugar onde ninguém se importava com os detalhes. Tudo funcional, nada acolhedor. Helena decidiu que se fosse ficar ali, mesmo que só por alguns dias, precisava se sentir útil. Começou lavando a louça do café. Depois varreu o chão de tábuas largas. Encontrou um pano e sabão e limpou a mesa, as cadeiras, o peitoril da janela. Sacudiu as colchas das camas, abriu as janelas para o ar circular, mesmo com o vento frio que entrava trazendo cheiro de terra e mato. Estava terminando quando ouviu um som rítmico vindo do fundo, madeira sendo serrada, marteladas precisas. Helena sentiu curiosidade, pôs o chale e saiu pela porta dos fundos. A oficina era uma construção separada a uns 20 metros da casa com paredes abertas na parte superior para a ventilação. Helena se aproximou devagar. Afonso estava curvado sobre uma bancada larga, trabalhando em uma peça de madeira que parecia ser a perna de uma cadeira. Usava um avental de couro sobre a camisa. Os músculos dos antebraços se moviam enquanto ele ajustava a plena. Serragem dourada caía no chão como chuva fina. Ele percebeu sua presença e parou. Helena ficou na entrada sem passar. Desculpe o incômodo, disse. Só queria saber se o senhor almoça em casa. Afonso limpou a testa com as costas da mão. Almoço. Sim. Ao meio-dia, mais ou menos. Tem provisões na despensa. A senhora sabe cozinhar. Helena disse que sim. Afonso voltou ao trabalho. Ela ficou ali mais um momento observando. Havia algo hipnotizante na forma como ele trabalhava. Movimentos seguros, conhecimento profundo do material em suas mãos. A madeira reagia às suas ferramentas como se quisesse se tornar o que ele planejava. Voltou para casa e explorou a despensa. Encontrou um saco de arroz, feijão, toucinho defumado, cebolas penduradas, alho, pimenta seca, sal grosso. Havia galinhas no quintal. Helena recolheu ovos do ninho improvisado debaixo da varanda. As galinhas cacarejaram irritadas, mas não bicavam. Cozinhou arroz com alho e sal, feijão tropeiro com toucinho e ovos mexidos com coentro que encontrou em um canteiro abandonado ao lado da casa. Quando o sol estava alto, saiu e chamou Afonso. Ele veio limpando as mãos no avental com cheiro de madeira fresca grudado nele. Sentaram-se para almoçar. Afonso comeu devagar, mastigando bem, como o homem que aprendeu a apreciar comida caseira depois de anos comendo só.
No final, empurrou o prato vazio e olhou para Helena pela primeira vez com algo que não era só educação. Estava saboroso, disse. Faz tempo que não como comida feita com esmero. Helena sentiu um calor estranho no peito. Obrigada. Afonso ficou ali mais um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas não disse. Levantou-se e voltou para a oficina. Os dias começaram a seguir um ritmo. Helena acordava cedo, preparava café, cuidava da casa. Afonso trabalhava na oficina até a luz sumir. Comiam juntos em um silêncio que foi ficando menos desconfortável a cada refeição. À noite, Afonso às vezes ficava na varanda fumando um cigarro de palha, olhando para o nada. Helena ficava dentro de casa remendando roupas dele, que encontrou rasgadas ou simplesmente sentada perto do lampião com um livro que tinha trazido da capital. Uma noite, 5 dias depois que ela chegou, Afonso entrou e a viu lendo. Ficou parado no umbral da porta. "O que a senhora está lendo?" perguntou. Helena mostrou a capa. É um livro de poesias de Castro Alves. Afonso fez cara de quem não conhecia. Helena perguntou se ele gostava de ler. Ele soltou uma risada curta sem humor. "Mal sei ler direito", confessou. "Aprendi o básico, mas nunca tive jeito. Minha lida sempre foi trabalhar com as mãos." Helena fechou o livro. "Posso ler em voz alta se o senhor quiser." Afonso hesitou. "Não quero incomodar." Helena balançou a cabeça. "Não incomoda. Gosto de ler para alguém." Afonso sentou-se na cadeira do outro lado da mesa. Helena abriu o livro e começou a ler. Poesia sobre liberdade, sobre amor, sobre sofrimento. Sua voz era clara e firme, acostumada a ensinar crianças, mas tinha suavidade quando pronunciava os versos. Afonso ficou imóvel escutando, olhos fixos no lampião, mas ela sabia que ele estava prestando atenção. Quando terminou o poema, Afonso ficou calado. Depois disse em voz baixa: "É bonito. Tem esperança nessas palavras." Helena concordou. "Às vezes é só isso que a gente tem", disse ela. "Esperança de que as coisas podem melhorar." Afonso a olhou. Então, a olhou de verdade. "E a senhora ainda tem esperança?" perguntou. Depois de perder seu emprego, sua reputação, ter que vir para um lugar esquecido, casar com um desconhecido, Helena sustentou o olhar dele. "Sim, tenho, porque desistir é morrer antes da hora, e eu não estou pronta para morrer ainda." Algo mudou no rosto de Afonso. Não era um sorriso, mas era menos peso. "Eu também não", disse ele. "Então, acho que temos isso em comum." Essa noite Helena não ouviu choro vindo de seu quarto. A semana seguinte trouxe mais mudanças. Helena começou a plantar ervas no canteiro abandonado. Consertou um buraco no telhado do galinheiro. Lavou toda a roupa de cama e estendeu no varal improvisado. Afonso notava. Não falava muito, mas Helena via nos pequenos gestos. Ele trouxe terra boa da beira do córrego para o canteiro dela. Consertou a cadeira da cozinha que estava manca. Deixou flores silvestres em cima da mesa, uma manhã sem dizer nada. Só florzinhas amarelas que cresciam perto do mato. Helena pegou as flores e sentiu algo apertar no peito. Era um gesto simples, mas vindo de um homem que vivia em sua própria dor há anos, significava muito. Se você está gostando desta história, deixe seu like aí para me ajudar. Faz toda a diferença. No 10º dia, Helena estava estendendo roupa quando ouviu o som de uma charrete chegando. Parou com o lençol nas mãos e viu uma charrete velha puxada por uma mula subindo a estrada. Uma mulher robusta de uns 60 anos dirigia, vestida de escuro e com um lenço na cabeça. Parou na frente da casa e desceu com uma agilidade surpreendente para a idade. "Você deve ser Helena", disse a mulher com voz forte. "Sou Dona Zuleika. Tenho um armazém na vila. Vim conhecer a mulher valente que ficou." Helena limpou as mãos no avental e foi cumprimentar. Dona Zuleika tinha o rosto curtido pelo sol, olhos pequenos e vivos, sorriso largo. "Trouxe umas coisinhas", disse abrindo a sacola de tecido. "Farinha fresca, doce de goiaba e este tecido aqui que achei que ia te ficar bonito. Não aceito não como resposta." Helena ficou sem palavras. Dona Zuleika riu. "Pode ficar de boca aberta depois. Agora me mostre esta casa que todo mundo tem medo." Entraram juntas. Dona Zuleika olhou tudo com olhos críticos, mas não com medo. "Casa boa", disse. "Seu Afonso sabe trabalhar. Pena que o povo é supersticioso." Helena ofereceu café. Sentaram-se à mesa e Dona Zuleika começou a falar. Falou da vila, das famílias, de quem era quem. Disse que conhecia Afonso desde que ele chegou ali há mais de 10 anos, recém-casado, cheio de planos.
Falou do acidente com tristeza genuína, mas sem melodrama. O erro dele foi construir de novo aqui, disse Dona Zuleika. Não erro de engenharia, erro de cabeça. Ele ficou preso no luto. Acha que se for embora vai estar traindo a memória de Amélia e da pequena Laura. Mas a vida é para os vivos. Espero que você o ajude a entender isso. Helena perguntou em voz baixa por que Dona Zuleika estava sendo tão gentil com ela. A mulher mais velha pegou a mão de Helena com firmeza. Porque eu também sei o que é ser julgada mal, porque este mundo já é duro demais e a gente precisa se ajudar. E porque vi a cara de Afonso quando ele disse que você tinha ficado. Pela primeira vez em anos, aquele homem tinha esperança nos olhos. Dona Zuleika foi embora depois de 1 hora, mas antes de ir fez Helena prometer que iria à vila pelo menos uma vez por semana. Tem que se mostrar, disse. Deixar o povo ver que você é boa pessoa. Quanto mais se esconder aqui, mais inventarão histórias. Helena prometeu. Ficou parada vendo a charrete descer a estrada, sentindo uma gratidão quente se espalhar pelo corpo. Tinha feito uma amiga, coisa pequena, mas que significava um mundo de diferença. Essa noite, ela contou a Afonso sobre a visita. Ele assentiu. Dona Zuleika é boa pessoa, uma das poucas que não me deu as costas. Hesitou e depois continuou. Se a senhora quiser conhecer a vila, levo você amanhã. Preciso entregar umas cadeiras que encomendaram da igreja. Helena aceitou. No dia seguinte, subiram na charrete de Afonso cedo. Era a primeira vez que Helena descia aquela estrada desde que chegou. A manhã estava clara, ar frio, mas sem vento. Afonso guiava em silêncio, mas Helena notava que ele olhava para ela de vez em quando, como se quisesse se certificar de que ela estava bem. Quando entraram na vila, algumas pessoas pararam para olhar. Afonso parou a charrete em frente à igreja. O padre Francisco estava varrendo a entrada. Era um homem jovem, não devia ter mais de 30 anos. Magro e alto, batina remendada, mas limpa. Afonso, meu filho, cumprimentou com um sorriso caloroso. E esta deve ser a senhora Helena. Seja muito bem-vinda. Helena gostou dele de imediato. O padre ajudou Afonso a descarregar as cadeiras, elogiou o trabalho, pagou o combinado. Depois convidou Helena para conhecer a igreja. Era pequena, mas bem cuidada, cheiro de incenso e cera de vela. O padre Francisco mostrou os bancos, o altar simples, a imagem de Nossa Senhora das Dores. Conversaram sobre a vida na vila, sobre a escola que não tinha professora desde que a última se casou e se mudou para a capital. Os olhos do padre brilharam. A senhora era professora, não é? Helena confirmou. Ele juntou as mãos. É um sinal de Deus. As crianças aqui precisam tanto aprender. Helena sentiu algo se mover dentro dela. Possibilidade. Propósito. Disse que ia pensar no assunto. O padre os abençoou os dois e saíram. Foram ao armazém de Dona Zuleika. A mulher recebeu Helena como rainha. Apresentou-a a todo mundo que estava lá. Algumas pessoas foram educadas. Outras se mantiveram distantes. Helena ouviu cochichos. Coitada, não sabe onde se meteu. Não vai durar 1 mês. Mas não se importou. Estava acostumada ao julgamento. Estavam saindo do armazém quando um homem alto montado em um cavalo castanho parou na frente deles. Usava roupa boa, chapéu de couro trabalhado, botas com esporas de prata. Tinha uns 40 e poucos anos, cara cheia, bigode bem aparado, expressão de quem estava acostumado a mandar. Afonso chamou com voz que tentava ser amigável, mas tinha algo falso por baixo. Ouvi dizer que finalmente conseguiu esposa que ficou. Parabéns. Afonso ficou tenso. Helena sentiu. Obrigado, Coronel Arlindo, respondeu Afonso com voz neutra. Coronel Arlindo olhou para Helena com olhos que avaliavam, mediam, pesavam. E então, moça, está gostando da casa na beira do precipício? Não tem medo de cair durante a noite? Helena levantou o queixo. A casa é sólida e bem construída. Não tenho medo. Coronel Arlindo riu, mas não era uma risada alegre, valente ou inconsequente. Não sei qual é pior. Olhou para Afonso. Minha oferta continua de pé, Afonso. 25 mil réis pela propriedade é mais do que vale. Com esse dinheiro você compra um terreno melhor, longe da desgraça. Pode começar vida nova com sua esposa nova. Afonso apertou os punhos. Já disse que não vendo. A terra é minha e vou morrer nela. Coronel Arlindo suspirou como se tivesse pena. A teimosia vai acabar com você e agora vai acabar com ela também. Se você se importa de verdade com essa mulher, tire-a daquele lugar antes que aconteça outra tragédia. Montou no cavalo e foi embora sem esperar resposta. Helena olhou para Afonso.
Ele estava pálido, a mandíbula travada. Vamos embora, disse com voz rouca. Voltaram em silêncio. A viagem de volta pareceu mais longa. Quando chegaram, Afonso desceu da charrete rápido demais, quase tropeçando. Foi direto para a oficina sem dizer nada. Helena ficou ali parada, segurando o pacote com as compras que tinha feito no armazém, sentindo um peso estranho no peito. Entrou na casa, guardou as coisas, começou a preparar o almoço, mas sua cabeça estava longe. Pensava no coronel Arlindo de Melo. Pensava na sua oferta. 25 mil réis era dinheiro. Vida nova longe dali. Por que Afonso não aceitava? Depois do almoço que Afonso comeu em completo silêncio, Helena não aguentou. Perguntou direto: por que o senhor não vende a terra para o coronel Arlindo? Afonso levantou os olhos devagar. Porque ele não quer a terra. Ele quer o acesso ao córrego que passa aqui. Tem água limpa o ano todo. Ele quer desviá-la para irrigar as plantações dele. Se eu vender, ele seca o córrego e quem mora rio abaixo fica sem água. 3 famílias dependem daquela água. Eu não vou ser responsável por isso. Helena sentiu vergonha de ter duvidado. Desculpe, disse em voz baixa. Eu não sabia. Afonso balançou a cabeça. Ninguém sabe. O Arlindo é esperto. Diz que quer me ajudar, mas o que ele quer é o córrego, e vai continuar pressionando até que eu desista ou morra. Olhou para Helena com algo perigosamente perto do desespero. Por isso eu entendo se a senhora quiser ir embora. Não é vida fácil aqui e tem gente poderosa querendo me tirar. Helena ficou calada por um longo tempo. Depois falou devagar, escolhendo as palavras. Eu perdi meu posto porque uma pessoa poderosa decidiu que eu estava no caminho dela. Poderia ter brigado, mas eu desisti. Eu fugi. Vim pra cá porque não tinha mais opção. Olhou para ele nos olhos. Mas agora eu entendo uma coisa. Às vezes a gente tem que ficar e lutar. Não por orgulho, mas porque é o certo. E eu não vim até aqui para fugir de novo. Afonso ficou imóvel. Sua expressão mudou. Não era só alívio. Era algo maior. Era reconhecimento. Como se ele estivesse vendo Helena pela primeira vez, de verdade. A senhora é uma mulher rara, Helena Guimarães, disse ele com voz baixa e rouca. Eu não mereço sua lealdade, mas agradeço de coração. Helena sentiu calor subir às suas bochechas. Não era só gratidão o que via nos olhos dele, era o início de algo mais, algo que assustava e aquecia ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram diferentes. Afonso começou a falar mais. Contou sobre seu trabalho, sobre as encomendas que tinha, sobre os planos de expandir a oficina. Helena contou sobre os anos de professora, sobre as alunas que tinha amado, sobre a dor de ser acusada injustamente. Conversavam à noite perto do lampião. Às vezes Helena lia, às vezes só ficavam em um silêncio confortável. Uma tarde, Afonso voltou da oficina mais cedo. Helena estava no quintal tentando ajeitar a cerca do galinheiro. Ele se aproximou. Deixe que eu faço isso, disse. Helena protestou dizendo que podia. Afonso sorriu levemente. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele. Eu sei que pode, mas vai ficar melhor se fizermos juntos. Trabalharam lado a lado. Afonso segurava as tábuas. Helena martelava os pregos. Ele lhe ensinou a forma correta de bater para não entortá-los. As mãos dele se tocaram quando pegaram o martelo. Ao mesmo tempo, os dois congelaram. Afonso não tirou a mão. Imediatamente ficou ali, sua pele calejada tocando os dedos finos dela. O tempo esticou. Desculpe, disse ele finalmente retirando a mão. Helena sentiu a falta do contato imediatamente. Não precisa pedir desculpas, respondeu com voz mais baixa do que pretendia. Terminaram a cerca em um silêncio carregado de coisas não ditas. Essa noite, depois da janta, Afonso não foi para a oficina como sempre fazia. Ficou dentro de casa. Helena estava lavando a louça quando ele se aproximou. Posso ajudar a secar? Perguntou. Helena assentiu. Trabalharam juntos. Helena lavava, passava os pratos molhados. Afonso secava com um pano remendado. Seu braço roçava no dela de vez em quando. Cada toque era uma faísca. Quando terminaram, Afonso não se afastou de imediato. Ficou parado ao lado dela. Helena, disse ele devagar. Ela virou a cabeça para olhá-lo. Estavam muito perto. Ela podia ver os fios brancos que começavam em suas têmporas, as pequenas rugas no canto dos olhos, a cicatriz fina sobre a sobrancelha esquerda. Eu queria agradecer você, continuou Afonso, por ter ficado, por não ter fugido, por me fazer sentir que talvez eu não esteja completamente só no mundo. Helena sentiu o coração bater mais rápido.
Não está só e eu também não estou mais. Hesitou e depois pôs a mão no braço dele. Sentiu os músculos tensionarem sob a camisa de algodão. Estamos juntos agora. Afonso olhou para a mão dela em seu braço como se fosse um tesouro. Cobriu a mão dela com a sua. Os dedos grandes e calejados envolveram os dela com cuidado, como se ela fosse feita de porcelana. Ficaram assim por um longo momento. Nenhum dos dois se moveu. Nenhum dos dois queria que o momento terminasse. Foi Helena quem retirou a mão primeiro com o rosto quente. Está ficando tarde, disse. Afonso concordou com voz rouca. Boa noite, Helena. Era a primeira vez que ele dizia o nome dela sem o senhora na frente. Boa noite, Afonso, respondeu ela. Deitada na cama mais tarde, Helena ficou acordada olhando para o teto. Pensava nas mãos de Afonso segurando a sua. Pensava na forma como ele tinha-a olhado. Pensava em como em 2 semanas aquele homem silencioso tinha começado a ocupar um espaço cada vez maior em seus pensamentos. Não era amor ainda, mas era um começo. Era possibilidade. E pela primeira vez em muito tempo, Helena não sentia medo do futuro. A manhã seguinte trouxe uma mudança no ar. Helena acordou sentindo um peso diferente na atmosfera. O céu estava cinza, nuvens baixas e pesadas se acumulando sobre a serra. O vento tinha mudado de direção. Agora vinha de cima em vez de subir do desfiladeiro, trazendo cheiro de chuva distante e terra molhada. Afonso já estava na cozinha quando ela saiu do quarto. Olhava pela janela com expressão preocupada. Bom dia, disse Helena. Ele se virou e seu rosto se suavizou ao vê-la. Bom dia. Vai chover forte hoje. Temporal de primavera. Os piores. Helena se aproximou da janela. As árvores mais distantes já balançavam com a força do vento que vinha. Ah, perigo? Perguntou Afonso. Hesitou antes de responder. Para a casa. Não, os alicerces são sólidos, mas o desfiladeiro fica perigoso. Podem se soltar pedras. E o barulho? O barulho fica forte. Prepararam café em silêncio. Afonso comeu rápido e se levantou. Vou verificar tudo antes que a chuva chegue. Fechar as janelas da oficina. Amarrar o que pode voar. A senhora fica dentro de casa quando começar, ouviu? Helena prometeu que sim. Passou a manhã preparando comida, fechando bem as janelas da casa, colocando baldes nos lugares onde o telhado gotejava quando chovia forte. Afonso tinha lhe mostrado esses lugares alguns dias antes. A casa era boa, mas tinha 8 anos de idade, e o tempo cobrava seu preço. A primeira gota caiu perto do meio-dia, grossa, pesada, bateu no telhado como uma pedra. Depois veio outra e então o céu se abriu. A chuva caiu com uma violência que Helena nunca tinha visto. Cortinas de água tão densas que não se podia ver a oficina lá no fundo. O vento uivava batendo nas paredes. A casa rangia mais forte do que o normal, madeira gemendo sob pressão. E do desfiladeiro vinha um som que fazia gelar o sangue. Eco profundo e oco, como se a terra estivesse gritando. Afonso entrou encharcado, água escorrendo do chapéu e da roupa. Tirou as botas na entrada para não molhar o chão. Helena trouxe uma toalha. Ele secou o rosto e o pescoço, mas continuou tenso, ouvidos atentos aos sons da tempestade. Almoçaram com o barulho ensurdecedor da chuva ao redor. Raios rasgavam o céu acinzentado. Trovões sacudiam as janelas. A cada raio forte, Helena se encolhia. Afonso percebeu. A senhora tem medo de raios? Perguntou Helena. Admitiu que sim. Desde criança, Afonso estendeu a mão por cima da mesa. Pode pegar se ajudar, disse simples. Helena olhou a mão grande e calejada dele. Não pensou muito, só pôs sua mão na dele. Os dedos de Afonso se fecharam em volta dos dela, firmes e quentes. Ficaram assim, mãos entrelaçadas em cima da mesa, enquanto a tempestade rugia lá fora. A tarde foi longa, a chuva não diminuía. O vento soprava cada vez mais forte. Afonso soltou a mão de Helena eventualmente, mas ficou dentro de casa com ela, coisa rara. Ficava caminhando até a janela, olhando para fora com uma preocupação que tentava esconder, mas não conseguia completamente. Helena tentava ler, mas não conseguia se concentrar. O barulho era constante e opressivo, e havia algo mais, uma tensão vinda de Afonso que ela sentia, mas não entendia completamente. Ele tinha medo não dos raios, de algo mais profundo. Quando a noite começou a cair, a chuva tinha diminuído um pouco, mas o vento continuava furioso. Afonso acendeu o lampião mais cedo do que o normal. A luz amarelada jogou sombras dançantes nas paredes.
Helena preparou uma janta simples, sopa de feijão com toucinho e broa de milho esquentada no fogão. Estavam comendo quando ouviram um som diferente. Não era vento, não era chuva, era um estrondo surdo vindo da direção do desfiladeiro. A casa tremeu levemente, os pratos na mesa vibraram. Afonso ficou branco, levantou-se tão rápido que a cadeira caiu para trás. Ficou parado escutando, corpo inteiro tenso como corda de violão. Helena também se levantou, coração disparado. O que foi isso? Ela perguntou. Desmoronamento, respondeu Afonso com voz rouca. Pequeno ainda, mas se continuar chovendo. Não terminou a frase. Não precisava. Outro estrondo mais perto. Desta vez a casa tremeu mais forte. O lampião balançou pendurado no teto. Helena agarrou-se à beira da mesa. Afonso sussurrou com medo real na voz. Agora ele se voltou para ela. Seus olhos estavam selvagens, assustados, mas quando viu o medo no rosto dela, algo mudou. Respirou fundo, forçando a calma. Venha cá, disse, estendendo a mão. Helena foi até ele sem hesitar. Afonso a puxou para perto, braços fortes envolvendo-a. Helena encostou o rosto em seu peito e ouviu o coração batendo acelerado sob a camisa úmida. A casa vai aguentar, disse Afonso com voz mais firme. Os alicerces agora estão em rocha sólida. Não vai acontecer como? Ele parou. Helena sabia o que ele ia dizer. Como aconteceu com a outra casa, com Amélia e Laura. Ficaram abraçados. Enquanto a tempestade atacava lá fora, Afonso cheirava a suor, serragem e chuva. Helena sentiu o calor de seu corpo atravessando a roupa molhada. Sentiu a força de seus braços a segurando como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E percebeu que não queria estar em nenhum outro lugar. Outro estrondo. A casa tremeu, mas Afonso não a soltou. Eles se seguraram um ao outro enquanto a terra gemia e deslizava lá embaixo no desfiladeiro. Enquanto a chuva batia no telhado, enquanto o vento tentava arrancar as paredes. Não sei quanto tempo passou. Podem ter sido minutos ou horas, mas eventualmente o pior passou. A chuva diminuiu para a garoa, o vento amansou, os estrondos pararam. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Afonso afrouxou os braços devagar, mas não soltou Helena completamente. Ela levantou a cabeça para olhá-lo. Seus rostos estavam muito próximos. Helena podia sentir a respiração dele em sua face. Via cada detalhe de seus olhos castanhos. Via as manchinhas douradas que nunca tinha notado antes. Helena, sussurrou Afonso. Sua voz saiu rouca, carregada de emoção. Ele parou. Engoliu seco, começou de novo. Eu não posso mais fingir. Não depois de hoje. Não depois de sentir o quão aterrorizado eu fiquei de perder você. O coração de Helena batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Afonso levantou a mão e tocou o rosto dela com cuidado infinito, como se tivesse medo de que ela sumisse. Você trouxe vida de volta para esta casa. Trouxe luz. Trouxe razão para eu acordar de manhã com vontade de viver o dia, não só sobreviver a ele. E eu estou me apaixonando por você. Talvez já esteja apaixonado faz tempo e só não tive coragem de admitir. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de alegria, de algo grande e assustador nascendo dentro do peito. Eu também, sussurrou. Não sei quando começou, mas está aqui no coração. Você. Afonso fechou os olhos como se as palavras dela fossem a absolvição de pecados antigos. Quando abriu de novo, havia decisão neles. Posso beijar você? Perguntou em voz baixa. Helena assentiu sem conseguir falar. Afonso se inclinou devagar, dando-lhe tempo para mudar de ideia, mas ela não mudou. Seus lábios tocaram os dela com uma suavidade que contradizia a força de seu corpo. Beijo demorado, terno, cheio de promessas. Helena sentiu o mundo sumir. Só existiam eles dois. O calor, a conexão, a certeza de que tinha encontrado seu lar, não nas paredes, mas naquele homem. Quando se separaram, Afonso encostou a testa na dela. Eu vou casar com você de verdade, disse ele, com padre, com festa, com aliança. Eu quero que você seja minha esposa não só no papel, mas no coração. Você aceita? Helena sorriu com lágrimas escorrendo. Agora eu aceito. Aceito tudo, você. Esta casa, esta vida, eu aceito. Beijaram-se de novo mais profundo desta vez, anos de solidão de ambos os lados se dissolvendo naquele toque quando se separaram. Finalmente, os dois estavam ofegantes. Afonso passou o polegar no rosto de Helena limpando as lágrimas.
Nunca pensei que ia sentir isto de novo, confessou. Amor, esperança, medo de perder algo precioso. Você me fez voltar a viver, Helena. E você me deu um lugar para pertencer, respondeu ela. Família, propósito, futuro. Dormiram aquela noite cada um no seu próprio quarto ainda, porque Afonso era um homem de princípios e queria fazer as coisas direito. Mas antes de se separarem, ficaram longos minutos no umbral da porta do quarto de Helena, mãos entrelaçadas, palavras baixas de carinho sendo trocadas, beijos leves sendo roubados. Quando finalmente se despediram, ambos sabiam que algo fundamental tinha mudado entre eles. A manhã seguinte, amanheceu limpa. O céu estava lavado, azul intenso, sem nenhuma nuvem. O ar cheirava a terra molhada e folha nova. Os pássaros cantavam celebrando o fim da tempestade. Helena acordou com uma sensação de leveza que não sentia há anos. Não era um sonho. Afonso lhe tinha dito que a amava, tinha lhe pedido em casamento de verdade. Saiu do quarto e encontrou Afonso já acordado preparando café. Ele se virou quando a ouviu, e o sorriso que abriu em seu rosto fez o coração dela derreter. Bom dia, meu amor, disse provando as palavras. Helena sentiu calor subir às suas bochechas, mas sorriu de volta. Bom dia. Tomaram café juntos com conversa leve e olhares que falavam mais do que palavras. Depois Afonso ficou sério. Preciso verificar os estragos do desmoronamento. Quer vir comigo? Helena concordou. Pela primeira vez desde que chegou, foi até a beira do desfiladeiro com Afonso. Ele segurou sua mão com firmeza enquanto se aproximavam. O chão estava molhado e escorregadio. Helena podia ver onde grandes pedaços de terra tinham cedido durante a noite. Árvores inteiras tinham caído desfiladeiro abaixo. O rastro da destruição era visível na lateral do penhasco. Mas a área onde estava a casa, os alicerces de rocha que Afonso tinha escolhido cuidadosamente, estava intacta, sólida, segura. Olhe, disse Afonso apontando. A rocha aqui é diferente, mais dura, por isso construí aqui. A casa antiga estava ali. Apontou para uma área vazia uns 15 metros mais à frente, mais perto da borda. O chão ali é terra sobre pedra. Quando encharca, escorrega. Eu sabia disso quando reconstruí. Por isso escolhi este lugar. Helena entendeu. A teimosia de Afonso não era irracional. Era calculada. Ele não tinha construído em cima da sepultura da família por loucura. Tinha construído o mais perto possível que era seguro. Era sua forma de honrar os mortos sem se matar no processo. Ficaram ali na beira olhando o desfiladeiro juntos. Helena apertou sua mão. Sabe o que eu acho? Disse devagar. Acho que está na hora de você fazer um memorial de verdade para Amélia e Laura. Algo bonito. E então podemos pensar em construir uma casa nova. Não aqui, em um lugar mais perto da vila, onde nossos filhos possam brincar sem que a gente tenha medo de que caiam. Afonso ficou muito calado. Helena teve medo de ter falado demais, tocado uma ferida que não devia, mas então ele apertou a mão dela de volta. Nossos filhos, repetiu com voz maravilhada. Você pensa em ter filhos comigo? Helena virou-se para olhá-lo. Penso que sim, se Deus quiser, uma família de verdade, hesitou. Eu sei que Laura e Amélia sempre vão estar no seu coração, e eu não quero tomar o lugar delas, mas talvez haja espaço para uma nova família também. Novo amor que não apaga o antigo, mas cresce ao lado dele. Afonso a puxou para um abraço forte. Você é uma mulher sábia, Helena Guimarães, e tem razão. É hora de eu parar de viver no passado, fazer um memorial como se deve e construir futuro com você em um lugar onde nossos filhos cresçam seguros e felizes. Voltaram para casa de mãos dadas. Afonso foi trabalhar na oficina, mas voltava para a casa a cada hora só para ver Helena, roubar um beijo rápido, trocar uma palavra carinhosa. Helena flutuava fazendo as tarefas da casa. Tarareava enquanto lavava roupa, sorria enquanto cozinhava. O mundo tinha cores mais vivas. 3 dias depois, em uma tarde ensolarada, ouviram um som de cavalo chegando. Não era a charrete de Dona Zuleika, era um cavalo único. Afonso saiu para ver quem era e ficou tenso. Coronel Arlindo de Melo desceu do cavalo com expressão séria. Ouvi dizer que houve um desmoronamento grande aqui durante o temporal, disse ele sem rodeios. Vim verificar se está tudo bem e oferecer minha ajuda se for preciso. Afonso cruzou os braços. Está tudo bem. A casa aguentou firme. Não preciso de ajuda. Coronel Arlindo olhou ao redor, olhos avaliando os estragos visíveis na paisagem. Afonso, seja sensato. Isso vai acontecer de novo. No próximo temporal grande pode ser pior. Você tem esposa agora.
Tem responsabilidade. Minha oferta subiu para 25 mil. Aceite e vá viver em paz, longe daqui. Afonso deu um passo à frente. Já disse que não vendo e você já sabe por quê. Você não quer esta terra. Quer o córrego e eu não vou deixar que você seque a água que as famílias lá embaixo precisam. Coronel Arlindo perdeu a máscara de amabilidade. O rosto lhe ficou duro. Você é teimoso e idiota, Afonso. E vai se arrepender. Há formas de conseguir o que eu quero sem comprar sua terra miserável. Helena saiu na varanda naquele momento. Tinha ouvido tudo da janela. Pôs-se ao lado de Afonso, ombro tocando ombro com ele. Meu marido já disse que não quer vender, disse com voz firme. Sugiro que o senhor respeite a decisão dele e vá embora. Coronel Arlindo olhou para ela com desprezo. Professora? Não, mulher instruída. Deveria ter juízo. Não deixe este homem cabeça dura arrastar você para uma tragédia. Se você chegou até aqui, clique no botão de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Faz toda a diferença para mim. Helena levantou o queixo. Meu marido é um homem de honra, coisa que o senhor claramente não entende. Agora saia de nossa propriedade. Coronel Arlindo montou no cavalo com raiva mal contida. Vão se arrepender, cuspiu as palavras. Saiu a galope levantando poeira. Afonso se voltou para Helena com expressão de admiração e algo mais. Você me defendeu. Helena sorriu. Claro que defendi. Somos família agora e a família se protege. Afonso a puxou para um beijo ali mesmo na varanda sob o sol da tarde, sem se importar se alguém via. Quando se separaram, ele disse com voz rouca. Vou falar com o padre Francisco amanhã, marcar o casamento o mais rápido possível. Não aguento mais chamar você de noiva. Quero chamar você de esposa. Helena concordou com o coração transbordando. No dia seguinte foram juntos à vila. O padre Francisco ficou radiante com a notícia. Marcaram o casamento para dali a 2 semanas. O padre insistiu em fazer uma pequena festa depois na igreja. Dona Zuleika se ofereceu para fazer o doce e organizar tudo. A notícia se espalhou pela vila. Algumas pessoas torceram o nariz, mas a maioria ficou genuinamente feliz. Afonso era respeitado, embora incompreendido. E Helena estava ganhando respeito por ter ficado. As 2 semanas passaram em preparação. Helena costurou um vestido simples, mas bonito, com o tecido que Dona Zuleika lhe tinha dado, branco com renda no decote e punhos. Afonso mandou fazer alianças de prata simples com um ourives da cidade vizinha. Limparam a casa de cima a baixo. Fizeram planos para o futuro. Na noite antes do casamento, sentados na varanda sob as estrelas, Afonso falou sobre uma ideia que estava amadurecendo. Andei pensando no que você disse sobre construir uma casa nova e acho que você tem razão. Podemos vender uns móveis que fiz, juntar dinheiro, comprar um terreno melhor, mais perto da vila, fazer um memorial aqui para Amélia e Laura, mas construir nossa vida em outro lugar. Helena pegou a mão dele. Você tem certeza? Não quero que sinta que as está abandonando. Negou com a cabeça. Não é abandonar, é deixar ir. É entender que honrar os mortos não significa ficar preso com eles. Elas quereriam que eu fosse feliz. E eu sou feliz com você, Helena. Mais feliz do que merecia ser. Helena apoiou a cabeça no ombro dele. Então, vamos fazer isso juntos, um passo de cada vez. O casamento aconteceu em uma manhã clara de outubro. A igreja pequena estava mais cheia do que Helena esperava. Metade da vila veio. Dona Zuleika estava na primeira fila chorando de alegria. O padre Francisco conduziu a cerimônia com um sermão bonito sobre o amor que cura feridas e a esperança que renasce. Quando Afonso pôs a aliança no dedo de Helena, sua mão tremia. Quando Helena fez o mesmo, seus olhos estavam molhados. Quando o padre disse que podiam se beijar, Afonso puxou Helena para um beijo eterno, que arrancou suspiros e aplausos da pequena congregação. A festa na igreja foi simples, mas alegre. Havia bolo de fubá, cocada, doce de leite, café forte. As pessoas comiam, riam, desejavam felicidades. Afonso não soltava a mão de Helena. Ela brilhava ao lado dele, rosto iluminado de felicidade. Quando a tarde caiu, voltaram para casa para seu primeiro dia como marido e mulher de verdade. Afonso carregou Helena sobre o umbral da porta, tradição que ele fez questão de manter. Ela riu, braços em volta do pescoço dele. Ele a pôs de volta no chão devagar, mas não se afastou. Finalmente posso chamar você de minha esposa, disse ele com voz rouca de emoção. Senhora Helena Cardoso. Helena sorriu com lágrimas boas nos olhos. E eu posso chamar você de meu marido e amor e meu lar.
Essa noite, pela primeira vez, dividiram o mesmo quarto, o mesmo leito. Afonso foi gentil e cuidadoso. Helena foi valente e carinhosa. E quando adormeceram entrelaçados, os dois sabiam que tinham encontrado onde pertencer. Os meses seguintes trouxeram mudanças. Afonso começou a trabalhar no projeto do memorial para Amélia e Laura, pequeno jardim na área onde a casa antiga tinha estado, com uma cruz de madeira trabalhada com suas próprias mãos e um banco de pedra onde ele podia sentar e lembrar. Quando ficou pronto, Helena plantou flores ao redor, rosas brancas e amarelas que floresciam na primavera. Helena começou a dar aulas para as crianças da vila, primeiro informalmente na própria casa. Depois, o padre Francisco conseguiu uma pequena sala ao lado da igreja. 5 alunos viraram 10, 10 viraram 15. Helena estava fazendo a diferença de novo, e desta vez ninguém podia tirar isso dela. Afonso expandiu a oficina. As encomendas aumentaram quando o povo viu que ele estava mais presente, mais feliz, mais aberto. Começou a juntar dinheiro para um terreno novo. Buscava opções mais perto da vila. Coronel Arlindo de Melo tentou mais uma vez pressionar. Foi ao cartório da estação de Santa Rita tentar conseguir uma ordem de despejo alegando que a propriedade de Afonso era perigosa. Mas o padre Francisco, que tinha contatos, ficou sabendo. Mobilizou a vila. Juntaram dinheiro para contratar um advogado. O advogado provou que a propriedade era segura, que as acusações eram infundadas, que Coronel Arlindo tinha interesse econômico na área. O caso foi arquivado. Arlindo, furioso e humilhado publicamente, finalmente desistiu. Vendeu suas próprias terras alguns meses depois e se mudou para a capital. A vila respirou aliviada. 6 meses depois do casamento, Helena descobriu que estava esperando um bebê. Contou a Afonso uma noite depois da janta. Ele ficou sem palavras. Depois a tomou nos braços e girou com ela rindo e chorando ao mesmo tempo. Um filho, repetia maravilhado. Vamos ter um filho. A gravidez foi tranquila. Helena continuou dando aulas até o 7º mês. Dona Zuleika se tornou uma segunda mãe, ensinando-lhe tudo sobre o parto e cuidados com o bebê. Afonso ficou super protetor. Não deixava que ela fizesse nada pesado. Terminava o trabalho na oficina e corria para casa para se certificar de que ela estava bem. Em junho de 1913, em uma noite de lua cheia, Helena entrou em trabalho de parto. Dona Zuleika veio com a parteira. Afonso ficou do lado de fora do quarto, andando de um lado para o outro, rezando, suando de nervosismo. Quando ouviu o choro do bebê, caiu de joelhos agradecendo a Deus. Era um menino forte e saudável, pulmões poderosos, cabelo escuro igual ao pai. Afonso entrou no quarto com medo de quebrar seu filho só de olhar. Helena, exausta, mas radiante, pôs o bebê em seus braços. "Olha o que a gente fez", sussurrou. "Olha nosso milagre." Afonso olhou para seu filho com reverência. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. "Vamos chamá-lo de Gabriel", disse rouco, "porque é um presente de Deus." Helena concordou. "Gabriel Cardoso, nosso menino." A vida se ajustou ao ritmo do bebê. Noites sem dormir, fraldas, mamadas, mas também risadas. Primeiros sorrisos, choro que virava sono, o amor imenso que inundava tudo. Quando Gabriel completou 6 meses, Afonso finalmente encontrou o terreno perfeito. 5 alqueires a apenas 2 quilômetros da vila. Plano, seguro, com um córrego pequeno passando na esquina, preço justo. Compraram, começaram a construir a casa nova, maior do que a antiga, com 3 quartos, sala ampla, cozinha grande, varanda toda ao redor, oficina própria no fundo. A mudança aconteceu quando Gabriel tinha 1 ano, dia ensolarado de primavera de 1914. Amigos da vila ajudaram. O padre Francisco abençoou a casa nova. Dona Zuleika preparou festa. A casa se encheu de risadas, comida, música. Antes de fechar a casa antiga para sempre, Afonso e Helena foram lá uma última vez. Caminharam pelos cômodos vazios. Lembraram os momentos vividos ali, o medo inicial, a descoberta do amor, os temporais enfrentados juntos. "Obrigado", disse Afonso às paredes vazias, "por me proteger quando eu precisei, por trazer Helena até mim, por ser ponte entre meu passado e meu futuro. Mas agora é hora de seguir em frente." Helena pegou a mão dele, saíram juntos, fecharam a porta, deixaram a chave pendurada no prego da varanda para caso algum viajante precisasse de refúgio temporário, e foram para a casa nova, para a vida nova, para o futuro que construíam juntos. 3 anos depois, em 1917, Gabriel tinha uma irmãzinha,
Chamaram-na de Luz porque era exatamente isso o que ela trouxe: mais luz. Mais alegria, mais amor. A casa nova tinha um jardim que Helena cuidava com carinho. Tinha horta que provia verduras. Tinha galinheiro organizado. Tinha oficina de Afonso, sempre com encomendas. Tinha uma sala de aula improvisada onde Helena ensinava o alfabeto e números às crianças da vila. Afonso nunca esqueceu Amélia e Laura. Visitava o memorial regularmente. Contava a Gabriel e Luz sobre a irmã mais velha que eles nunca conheceram e a mãe que o pai amou antes, mas falava sem dor, falava com carinho de memórias boas e sempre terminava agradecendo porque aquele amor passado o tinha preparado para reconhecer e valorizar o amor presente. Helena nunca esqueceu a casa na beira do desfiladeiro. Às vezes, quando passava pela estrada velha indo para a vila, olhava para cima e via a estrutura ainda em pé, resistindo ao tempo, e agradecia aquele lugar que tinha sido palco de sua transformação, o lugar onde ela tinha encontrado coragem para ficar quando todos tinham fugido, o lugar onde dois corações solitários tinham aprendido a bater juntos. Em uma tarde quente de verão de 1920, Helena estava na varanda da casa nova embalando Luz que acabara de completar 3 anos. Gabriel, com 7 anos, já brincava no jardim com um cachorro vira-lata que tinham adotado. Afonso chegou da oficina e sentou-se ao lado dela na cadeira de balanço que ele mesmo tinha feito. Olhou para sua esposa, para sua filha dormindo no colo dela, para seu filho correndo livre e feliz para sua casa cheia de vida. E disse em voz baixa: "Às vezes eu ainda não acredito que tudo isso seja real, que eu consegui esta vida, esta família, esta paz." Helena olhou para ele com amor profundo e verdadeiro, que só crescia com os anos. "É real, sim. E merecemos nós dois porque não desistimos, porque tivemos coragem de ficar quando era mais fácil fugir, porque acreditamos que havia luz no fim do túnel, mesmo quando só víamos escuridão." Afonso pegou a mão dela, aliança de prata brilhando sob o sol da tarde. "Você foi minha luz, Helena. No momento mais escuro da minha vida você apareceu e ficou, e me ensinou que vale a pena viver de novo. Eu amo você hoje, amanhã, sempre." Helena sorriu, olhos brilhando. "E eu amo você hoje, amanhã, sempre." O sol começou a baixar pintando o céu de laranja e rosa. A família Cardoso ficou ali na varanda juntos enquanto o dia morria. E a noite chegava suave. Não havia mais abismos, não havia mais medo, só havia amor e futuro, e a certeza de que tinham encontrado um no outro o único lar que realmente importava. 3 mulheres tinham fugido ao ver a casa. Mas Helena tinha ficado e ao ficar tinha ganhado não só um marido, tinha ganhado uma vida, família, propósito, amor que curava feridas antigas e criava esperanças novas. E no final descobriu que o verdadeiro lar nunca foi feito de paredes, pois sempre feito de coragem, de escolha e do coração de alguém disposto a segurar sua mão e dizer: "Fica, a gente constrói isso junto." E eles construíram. Tijolo por tijolo, dia após dia, amor após amor. Uma vida que valia cada momento de medo enfrentado, cada temporal sobrevivido, cada passo dado em direção à luz. Porque no final o amor sempre vence, sempre vale a pena, sempre transforma e sempre, sempre constrói lares onde antes só havia solidão. M.